Fala galera, eu sou o Maurício Ricardo, já dê seu like aí porque eu vou contar a história dos dois personagens mais queridos do charges.com.br, Espinha e Fimose. Se a memória me permitir. Bom, como eu já contei antes aqui, o Charges foi criado em fevereiro de 2000, tá fazendo 18 anos, e eu logo percebi a necessidade de ter um material que não fosse tão relacionado ao cotidiano, uma vez que o site foi criado como um site de charges mesmo, ou seja, aquele tipo de humor que depende da notícia do dia. E eu precisava desse material para poder ter fim de semana, um material que fosse mais gelado, um material que não dependesse tanto da notícia. Então eu criei o Toby, contei a historinha aqui, que era o entrevistador, que ainda tinha um pezinho no cotidiano, porque pegava a celebridade da semana que tivesse se destacado na área, real ou imaginária, mas para o domingo eu precisava de alguma coisa. E me veio a ideia de fazer uma coisa bem cartoon mesmo, independente de notícia, uma coisa mais universalizada, uma coisa que falasse de temáticas que fossem mais globais. A minha primeira ideia foi trazer para a internet dois personagens que eu já tinha na mídia impressa de Uberlândia há muito tempo, quando eu trabalhava em jornal, que era Uru e Bu, uma dupla de passarinhos. Publiquei tirinhas durante anos, mas não curti o resultado, assim, eu tentei fazer, mas não rolou. E aí, inspirado talvez inconscientemente, não foi uma coisa que eu falei, vou fazer igual, no Beavis e Butt-Head da MTV, porque acho que lembra um pouco, no sentido de serem dois adolescentes meio bestas, né? Eu acabei chegando à ideia do Espinha e do Fimose. Com esse conceito eu fui batizá-los e ir atrás também de algumas características visuais que pudessem dar personalidade para eles. Eu queria um nome que causasse impacto, e Fimose, apesar de não ser palavrão, é aquela pelezinha que cobre o pênis, me pareceu legal quando eu comecei a brincar, assim, de maneira bem intuitiva com o traço, e fiz o Fimose com esse gorrinho aí e tal. Eu falei, esse gorrinho parece um bilauzinho com prepúcio, né? Sem contar que seria um perfeito bullying de vestiário, né? E Espinha porque é um eterno drama de adolescente, eu mesmo já sofri com espinha pra caramba. Como sempre no meu trabalho, chegar ao visual não foi nenhum esforço, eu sou bastante intuitivo, eu chego e faço a coisa. E pronto. E depois me acostumo com ela, em vez de ficar procurando defeito. Então, eles são mais ou menos o que eles são desde que foram inventados. E com Espinha e Fimose, eu poderia buscar lá na minha adolescência, que ainda não estava tão longe quanto está hoje, algumas ideias, algumas inspirações para, de forma caricata, falar do que eu vivi, do que as pessoas à minha volta viveram e do que eu tava vendo com a garotada daquela época de 2000 na internet, porque a internet sempre foi um ambiente jovem. Eu logo percebi que Espinha e Fimose iam precisar de nomes de verdade, assim, que não fossem apelidos, porque em algumas situações, na escola ou em casa, eles iam ter que ser chamados pelos seus nomes. Lúcio José, eu. Paulo Felipe. Fala, tio! Então, a origem dos nomes do Espinha e Fimose tem uma história que eu acho bacana, bonita, que me diz muito, porque eles são inspirados, os dois têm nomes compostos, e cada um desses nomes representa os meus melhores amigos da adolescência, que não por acaso continuam entre os meus melhores amigos até hoje. Nesse último Réveillon, uma boa parte deles estavam comigo e a minha família na praia, nós já com os nossos filhos adultos, os nossos Espinhas e os nossos Fimoses, e foi um Réveillon maravilhoso. Então, o Espinha se chama Paulo Felipe, em homenagem ao Paulo Pimenta e ao Felipe Calisto. E o Fimose se chama Lúcio José, em homenagem ao Lúcio Flávio e ao Maurício José, que por ter o meu nome, Maurício, eu achei melhor ficar com o José, o segundo nome dele, para não ficar Lúcio Maurício, parecendo uma auto-homenagem. E pouca gente sabe, mas o Lipo é o Felipe Marcos. Marcos porque ele é um amigo que ficou fora, então mais tarde eu batizaria o Lipo como Felipe Marcos. Em homenagem ao Marcos, batera, meu brother, meu vizinho, há muitas décadas. Quem é Felipe? Eu. A dupla estreou em 28/4/2000 numa charge muda, porque como eu também já disse aqui, não dava para botar áudio nas charges, porque o áudio era mais pesado do que o desenho vetorial. Vídeo streaming igual isso aqui era uma coisa que simplesmente não existia no tempo da internet discada. Os vídeos eram muito pequenos, com uma qualidade muito ruim. Tinha alguma coisa de pornografia que você achava, alguma coisa de jornalismo, mas assim, com uma qualidade péssima. Eu até já brinquei sobre isso, que era melhor você ver foto quando você entrava num site pornô do que vídeo, porque a foto tinha resolução melhor e como era muito lenta, cada foto era uma striptease. Era assim, ó.
Não tô brincando, se você não viveu isso, mostra pro seu pai e ele vai te confirmar. E naquela época também, por não ter que me preocupar com o formato de vídeo, as charges eram quadradas. Então não estranhe, você vai ver agora, depois de muitos anos fora do ar, a primeira charge, ainda sem áudio, com balõezinhos, do Spin Fimose em formato quadrado, num desenho tosco de quem tinha apenas 4 meses de experiência em animação e estava apanhando do tablet, né, que é a canetinha que eu uso para desenhar digitalmente, de forma absurda, mas fica bem claro que o conceito estava definido, já eram o Spin Fimose. Dá uma olhada aí, já volto. Essa musiquinha eu botei para não ficar chato, porque nem essa musiquinha de fundo tinha. Mas Spin e Fimose foram os primeiros personagens, sem ser de clipes musicais que eu fazia, aqueles charges o quê, a ganharem voz. Por que charges o quê? Essa é outra história, eu vou gastar outro vídeo com isso. Mas repetindo, Spin e Fimose foram os primeiros personagens a ganhar voz. Não a voz que você conhece hoje, porque eu também, na parte de áudio, estava aprendendo muito. Eu melhorei muito como ator, eu aprendi muitas técnicas para melhorar a qualidade do áudio e eu ainda não tinha achado as vozes deles. Isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo. Se você vê as charges mais antigas, você vê que o ritmo da fala e as vozes são bem diferentes das vozes atuais, que são essas que você conhece. Pô, Fimose! Fala, Espinha. Bom, então com certo constrangimento, mas essa história ficaria incompleta se eu não mostrasse. Vocês vão ver agora também em primeira mão a primeira charge com áudio de Spin e Fimose, que foi ao ar no dia 16/7/2000. Dá uma olhada. Ei, Espinha, o que você tá fazendo? Tô passando e-mail, velho. Eu recebi um e-mail aqui, ó, da Microsoft, ó. E tá falando aqui, meu, que eu tô num tipo de teste, assim, saca? Que se eu mandar 30 e-mails desses pra amigos meus, eu ganho um computador novinho, sem sorteio, velho. Sem sorteio. É mole, né? É mole, né? Ei, que você tá me olhando com essa cara? Nada, não. Já tinha phishing, já tinha vírus, já tinha gente besta clicando onde eu não devia, acreditando em prêmios absurdos, isso tudo que a gente tem aí até hoje. O que não tinha era o Lipo para ser o personagem burro, então normalmente o Espinha era o mais burro da turma. Até hoje, num grau de inteligência, se você for ver, vem o Fimose, vem o Espinha logo um pouquinho abaixo e depois vem o Lipo, que foi o personagem que eu criei para avacalhar de vez. Mais uma vez, nada pessoal, viu, Marcão? Burro a gente não é. Bom, como vocês viram, mais tarde eu fiz uma transição do Spin e Fimose do ensino médio para a faculdade. Foi uma forma de fazê-los ficar maior de idade. Oba! O Spin Fimose tem eternos 18 a 20 anos, eu não vou definir muito claramente, mas eles têm uns 18 anos, eu diria, que é quase a idade cronológica que eles têm no momento em que eu tô gravando esse vídeo, olha que coisa louca. E eu fiz isso para que eles ficassem mais confortáveis, podendo beber, podendo dirigir, no caso do Lipo, podendo, enfim, fazer sexo. Entretanto, Spin e Fimose continuam longe de ser politicamente corretos, né? Eu procuro manter um nível no humor, mas não um nível ao ponto de transformá-lo em dois babacas. E o que é mais legal é que, quando eu já tava ficando pouco inspirado, teve uma fase que eu tava meio cansado deles. O que aconteceu? Meus filhos entraram na adolescência, os filhos dos meus amigos entraram na adolescência e eu comecei a conviver de novo, de forma muito íntima, com adolescentes. Isso me deu um gás, eu como humorista, como crítico da sociedade, para poder enxergar coisas novas que eu não via, os games que estavam rolando, algumas gírias que estavam sendo usadas. Então, sem querer pagar de tiozão moderno, mas essa é a minha profissão, é observar e traduzir. E para isso, se você falar que existe idade, você está sendo preconceituoso. Eu acho que o Spin e Fimose ganharam um gás com essa rejuvenescida que essa galera jovem trouxe para nossa vida. Aliás, que saudade da praia, todo mundo junto ali curtindo, foi muito legal. Como vocês sabem, com o tempo a turma cresceu, veio a Vera, veio o Lipo, que é outra história também. Mas eu acho que basicamente é o que eu tinha para dizer sobre o Spin e Fimose. Se ficou alguma dúvida para trás, pode comentar aí. Eu adoraria saber o que você achou desse vídeo. Se tiver ficado alguma questão em aberto, eu vou com o maior prazer responder.
Muito obrigado, valeu, curta, inscreva-se e tamo junto.